1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Vamos orar. Ó Pai, que alegria para o nosso coração nos reunirmos como igreja do Deus vivo. Que privilégio para nós podermos nos acercarmos de Ti mesmo, tendo o Senhor como nosso foco, centro e fim. Obrigado porque podemos assentar aos Teus pés. Obrigado porque podemos ser ensinados do Senhor, pastoreados do Senhor, cuidados do Senhor. Pedimos ao Senhor que nos supra abundantemente com Tua pessoa, através da Tua palavra nessa noite. Oferecemos nossos corações para ouvir-Te. Oferecemos nosso espírito, nossa mente, para que o Senhor abra a nossa compreensão espiritual. E o Senhor nos propicie um maior conhecimento espiritual de Cristo. Nós te pedimos, cubra-nos com Teu precioso sangue e fala aos nossos corações, Senhor, cumprindo Teu propósito para esta noite. Nós esperamos tudo de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o Senhor depositou algo no meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos durante alguns dias. Não sei se haverá uma confirmação desse desejo, desse encargo no coração do Newton, de ministrar daqui umas 4 ou 5 reuniões, alguma coisa dentro da epístola de Tiago, me parece, que ele tem considerado diante do Senhor. Se isso ocorrer, nós iremos então interromper esse início que eu vou fazer aqui, essa introdução, e depois nós voltamos a esse assunto, porque na verdade o encargo que tenho tido é bastante abrangente. Deus tem depositado no meu coração um desejo de partilhar com vocês algo relacionado aos alicerces da visão, aos alicerces do Evangelho, aos fundamentos do Evangelho. Nós iremos gastar várias reuniões nesse assunto e teremos agora inicialmente 4 mensagens. E nessas 4 mensagens, eu então não poderei fazer mais do que abrir um panorama, mas gostaria que os irmãos tivessem muita atenção a esse panorama. Porque depois, quando retornarmos, nós poderemos tomá-lo por outros ângulos, por outras facetas, mas poder aí, quem sabe, dissecar um pouco mais das verdades envolvidas nessa coluna central. Nós vamos tomar esses 4 períodos que teremos, inclusive hoje, para passar para os irmãos um eixo central a respeito da nossa confissão. Qual é a nossa confissão como cristãos? Irmãos, meu coração tem ficado muito alarmado com a necessidade do povo de Deus, do povo cristão, do povo que se chama pelo nome do Senhor, de ter alicerces sólidos no que concerne então a essa visão central, a esse eixo central do propósito de Deus, daquilo que está no coração de Deus, nos seus tratos então com o homem e especialmente com a sua igreja. Nós podemos nos perder de muitas maneiras sem esse eixo. Os irmãos que estiveram aqui em 1 ou 2 reuniões anteriores pela manhã, no domingo,
Eu disse aos irmãos que há como que uma coluna vertebral, como acontece no corpo humano. Uma coluna vertebral no propósito de Deus, na visão desse propósito, na nossa confissão, consequentemente. E essa coluna vertebral, ela tem que estar clara para nós. São elementos essenciais e fundamentais demais para nós podermos estar oscilando. Para nós podermos estar, então, jogando de um lado para outro. São verdades pelas quais nós vivemos e devemos morrer. São verdades que formam o cerne da nossa confissão. Os irmãos sabem, se estudam e conhecem algo, pelo menos, da história da igreja, que durante todos os períodos da história da igreja, absolutamente todos, o Senhor sempre levantou homens, os chamados apologetas, que se ocuparam então com um encargo e uma unção especial da parte de Deus, do Espírito Santo, para levantarem verdades que estavam sendo ou obscurecidas, ou negligenciadas, ou até mesmo contrariadas no meio do povo de Deus, para prejuízo do testemunho de Deus. Porque nós nunca podemos ter um testemunho adequado sem uma visão adequada dos propósitos de Deus, do plano de Deus. Nós não podemos ter um corpo, não podemos ter sustentação nesse corpo, e nem mesmo podemos ter os acessórios nesse corpo, a carne, os músculos, os tendões, os órgãos, os tecidos, se nós não tivermos um esqueleto nesse corpo. Então nós iremos gastar toda uma série de mensagens a respeito do esqueleto. A coluna vertebral, no que concerne a visão e, consequentemente, no que concerne a confissão. Os irmãos se lembram que o apóstolo Pedro, quando escreveu sua epístola, só para citar, eu gostaria de comentar alguma coisa sobre esse texto de Timóteo que acabamos de ler, mas só para te lembrar sobre o que Pedro diz no seu escrito, já velhinho, escrevendo a irmãos, filhos de Deus, igreja, que estavam ali na dispersão por causa da perseguição que o Império Romano deflagrou sobre a igreja nos primeiros séculos, principalmente no primeiro século. Então, quando Pedro escreve aquela carta tão doce, a sua primeira epístola, também a segunda, naquela primeira epístola, capítulo 3, versículo 15, Pedro diz assim que nós devemos santificar a Cristo como Senhor em nossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que nos pedir qual a razão da esperança que há em nós. E quão importante é isso, irmãos. Quantas vezes nós cristãos até mesmo nos envergonhamos de nossa fé. Muitas vezes nos sentimos acuados diante daqueles ignorantes disfarçados, não é? Que tentam usar suas filosofias e suas ideias mirabolantes contra o Evangelho. E nós nos sentimos como ratinhos acuados, porque essa espada, como Paulo diz a Timóteo, essa espada que deve estar em nossas mãos, ele diz que o obreiro deve manejar bem a palavra da verdade, manejar como uma espada. Nós então nos sentimos tantas vezes despreparados, né, com essa espada, para estarmos lidando com esses inimigos de tantas formas, sejam eles filosóficos, sejam eles idealistas, sejam eles sociais, sejam eles políticos, sejam eles culturais, né? A espada de Deus, a palavra de Deus como espada, ela é hábil, ela é útil. Paulo diz isso também a Timóteo. Toda palavra é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, para que o homem de Deus seja perfeito ou adulto e preparado, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, quando nós vemos o que Paulo disse aqui, especialmente para Timóteo, já que ele era agora um velho homem de Deus, escrevendo para um jovem homem de Deus, Timóteo. Então nós vemos o quanto esse velho Paulo se preocupava com o jovem Timóteo, dizendo: Timóteo, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor. Lembra que ele diz isso para Timóteo? Seja um obreiro que maneja bem, ou corta um caminho reto, é o sentido. Corta um caminho reto com a palavra da verdade. Porque é necessário que um homem de Deus não viva a contender, mas ele seja apto para ensinar. Ele seja apto
para convencer os que se contradizem. Irmão, qual é a tua posição nos teus níveis de relacionamento? Você é uma pessoa apta para ensinar? Nem que seja na tua esfera familiar. Você é uma mulher apta a ensinar teus filhos? Você é uma pessoa capaz de ensinar no teu relacionamento de trabalho? Você é capaz de ensinar, quem sabe, na tua escola? Você é capaz de dar um testemunho de Deus usando a espada afiada? Ou você é despreparado? Ou despreparado? Pai, você é capaz de ensinar no seu lar, pastorear tua esposa, teus filhos? Irmão, irmã, você é capaz de ajudar na vida da igreja nesse sentido? Quão envergonhados muitas vezes nós ficamos, né? Quando nós nos vemos desarmados, despreparados, tentando combater uma ideia montada com uma outra ideia montada, ideia contra ideia, ao invés de usarmos a poderosa e eficaz palavra de Deus, palavra viva e eficaz. Como Paulo se preocupou com isso com relação a Timóteo. Essa carta é tão maravilhosa, essa epístola a Timóteo. Precisa ser lida por nós, precisa ser estudada. Paulo diz a Timóteo, Deus não nos deu um espírito de covardia, Timóteo. Mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de moderação, ou de domínio próprio. Sabendo usar a palavra certa no tempo certo. Isso é moderação, domínio próprio. Deus nos deu um espírito de poder, amor e moderação. Não te envergonhes do testemunho do Senhor. Maneja bem a palavra da verdade. Quantas exortações mais? Prega a palavra, quer seja oportuno, quer não. Exorta, insta, repreende, com toda longanimidade e com doutrina. Exercita-te pessoalmente na piedade. Torna-te um padrão para os fiéis. Na palavra, primeiro lugar. Depois, no conhecimento, na fé, na pureza. Né? Então, quão envergonhados muitas vezes nós ficamos quando nós lemos essa epístola de Timóteo. Especialmente a primeira epístola, 6 capítulos. E nós nos vemos ali como ratinhos acuados no canto da parede. Enquanto pessoas ignorantes têm se levantado para propagar tantas mentiras. Irmão, é necessário que o Senhor hoje, nesses dias que nós vivemos, novamente levante apologetas. Pessoas que sustentam. O apóstolo Paulo disse a Timóteo que a igreja é a casa de Deus, coluna. Coluna significa sustento, coluna. E baluarte. Baluarte serve para proclamar. Baluarte é uma bandeira que vai à frente de um exército. Ela proclama. Ela proclama uma ofensiva. Ela proclama a posse de um território. É um baluarte. A igreja ela não só sustenta, ela não só é coluna, mas ela é baluarte. Ela proclama. Coluna sustenta e baluarte proclama a verdade. Irmão, você já pensou sobre você mesmo assim? O que você pensa sobre você mesmo? Você pensa que você é um simples praticante do cristianismo? É assim que você se vê? Você pensa que você abraçou um conjunto de doutrinas, tem feito muito bem para a sua alma, para as suas emoções, quem sabe até para o seu intelecto? Ou você vê que como filho de Deus você é um porta-voz da verdade? Isso devia encher o teu peito de orgulho santo, né? Para usar uma palavra adequada. Orgulho santo. Porque você é portador da verdade. Não de uma verdade. Não de um pedaço da verdade. Mas da verdade. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Maneja bem a palavra da verdade. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Irmãos, quem temos sido nós? Na nossa vida cristã e no nosso testemunho cristão. Ratinhos acuados ou porta-vozes da verdade. Coluna e baluarte. Então o encargo do meu coração é colocar para os irmãos a coluna vertebral da verdade. O que Paulo chamou aqui em Timóteo de piedade. Ele diz, grande é o mistério da piedade. Mas ele não diz apenas isso. Ele mostra qual é o mistério. E qual é o foco e o centro desse mistério. É Cristo. Porque quando ele diz aí nessas palavras, aquele que foi manifestado na carne, justificado em espírito, pregado aos gentios, etc., ele está falando de Cristo. Não é? Então ele está dizendo que a verdade foi totalmente manifestada em Cristo. Mas nós podemos agora pegar então essa manifestação da verdade, que é Cristo, e podemos então ver algumas facetas centrais dessa verdade.
O que Cristo, que é a verdade, fala sobre essa verdade? Quais são as facetas essenciais dessa verdade? Nós vamos ver que em Cristo, que é a verdade, nós conhecemos a verdade sobre Deus. Em Cristo, que é a verdade, nós conhecemos a verdade sobre a encarnação. Em Cristo, que é a verdade, conhecemos a verdade sobre a justificação pela fé. Em Cristo, que é a verdade, conhecemos outras verdades. Nós vamos abordar aqui pelo menos 8 pontos, 8 ossos dessa coluna vertebral. Irmão, cada um deles deve ser um ponto em que nós façamos checar nosso espírito, nossa alma, nossa mente, tudo que há em nós. Se tudo que há em nós tem sido regido por esse eixo central. Irmão, pense nessa nota que eu coloquei como introdução aqui. Pense nessa nota. Vá para casa hoje pensando sobre você. Quem é você como filho de Deus? Você se vê assim, como Paulo falou aí, usando a figura da igreja como um todo, é claro? Porque nós não vivemos vidas individuais. A igreja é um corpo e a revelação de Cristo está no corpo. Sempre no corpo, né? Mas nós somos membros individuais desse corpo. Então algo do depósito da verdade está em nós e deve ser evidenciado em nós, é claro. Senão Paulo não ia dizer para Timóteo, maneja a palavra da verdade, prega a palavra, seja apto para ensinar, poderoso para convencer os que se contradizem. Por que Paulo era assim tão ousado espiritualmente? Porque ele compreendia muito bem que o Evangelho não é apenas mais uma doutrina, um adendo filosófico, mas Paulo viu o que era o Evangelho. Paulo viu que o Evangelho era uma espada que cortava aquelas pernas de todas as filosofias e fazia com que elas se prostrassem por terra, porque ela anuncia Cristo, o Filho de Deus. Então, irmão, pense sobre você e ore ao Senhor, porque esse é assunto de oração, assim como de arrependimento. Ore sobre você. Peça ao Senhor que faça com que você não seja um ratinho acuado, nem na sua família, nem no meio da sua vizinhança, nem no seu trabalho, diante dos seus empregados, diante do seu patrão, mas que você se veja como aquilo que você é, porque a palavra de Deus te declara assim, um porta-voz da verdade. Aquele que conhece, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Né? Nós somos membros desse corpo, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte do Evangelho. Que essa palavra de Paulo a Timóteo soe e retine no seu ouvido interior. Não te envergonhe do Evangelho. Irmãos, as pessoas estão morrendo sem Deus. A igreja precisa ser edificada com o poder da verdade. E nós, que tipo de resposta nós temos dado à graça do Senhor? Será que nós temos tornado essa graça vã? Paulo disse, quando ele escreveu aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 10, um tremendo versículo. Ele diz assim, eu sou o que sou pela graça de Deus. Antes eu era um perseguidor da igreja. O Senhor Jesus ressuscitado se manifestou a mim como um nascido fora de tempo, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Olha o que Paulo diz. Sua graça, que me foi dada, não se tornou vã. Isso significa que Paulo podia tornar vã a graça de Deus. E eu e você também. Eu e você podemos tornar vã a graça. Depende da resposta que nós damos a ela. Né? Depende do nosso arrependimento diante da verdade. Depende de como nós lidamos quando nós vemos a nós mesmos. Não é? Na nossa atual estatura espiritual. Nós podemos tornar a graça leviana, a graça vã. A graça é eficaz, mas ela não trabalha em nós como uma mão manejando uma marionete. Isso não é a graça de Deus, em hipótese alguma. Esse é um ensino extrapolado do hipercalvinismo. Isso não é doutrina bíblica reformada, isso é um ultra-hipercalvinismo errado, até mesmo herético, porque contraria a palavra de Deus. Deus não maneja marionetes, mas Ele estimula a ação em nossas vidas, porque tudo começa com Ele é a única fonte, o único autor, tudo provém dEle, mas de tal forma a graça coopera conosco que nós podemos resistir a ela. Então Paulo falou, eu não tornei vã a graça de Deus. Antes, eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Trabalhei, viajei, preguei, né?
Cooperei na edificação das igrejas. Aí para que nós não víssemos que Paulo estava se gloriando nele mesmo, mas que homem, não é? Então ele termina o mesmo versículo falando assim, porém não eu, mas a graça de Deus comigo. Ele não fala a graça de Deus em mim, ele fala a graça de Deus comigo. Esse fala de cooperação. Ele sabe que Deus é quem faz tudo e é a única fonte de toda ação, e de toda visão e de tudo. Mas ele sabe que essa graça pode ser tornada vã por nós se nós não respondemos a ela. Então ele fala, trabalhei mais do que todos eles, mas não eu, mas a graça de Deus comigo, cooperação. Que coisa importante, irmão. Eu creio que antes de entrar no que eu quero entrar aqui essa noite nas outras reuniões, eu queria que você visse isso. Quem é você? Você é um cooperador da graça? Ou você tem tornado leviano a graça? Quantas vezes Deus tem te falado sobre os mesmos aspectos da verdade? Quantas vezes Ele tem te pedido a mesma rendição no mesmo assunto? Quantas vezes Ele tem tocado você num uníssono, né? A nossa vida muitas vezes não é um testemunho genuíno do Senhor e não atrai outras vidas, porque nós somos um piano que só toca o dó. Aí o que os outros têm é dó de nós, não é? Nós somos só no dó, é só dó, só dá dó, não é? Nós não tocamos uma música, né? Porque nós temos resistido ao falar de Deus aqui, ali, lá. As notas que Ele tem tocado em nós. E você sabe muito bem quais notas Ele tem tocado em você. As notas que Ele tem tocado na sua vida familiar, as notas que Ele tem tocado na sua vida no trabalho, as notas que Ele tem tocado na sua vida na igreja. Você sabe. Porque a palavra diz que todos nós temos unção que vem do santo e todos temos conhecimento. E essa unção que dele recebemos permanece em nós e nos guia em toda a verdade. É o que João diz no seu epístola. Então você sabe, né? A graça do ensino da unção. Agora, qual a nossa resposta a essas notas? Então, irmão, em primeiro lugar, nós precisamos nos encaixar nesse texto de 1 Timóteo 3, 14 a 16. Nós não somos um povinho qualquer. Nós não somos mais uma escola filosófica nesse mundo tão cansado de tanta filosofia. Nós somos casa do Deus vivo. Nós somos coluna e baluarte da verdade. O que você acha disso? Esse é você e eu. Né? Então, qual a nossa resposta a isso? Quando você está numa rodinha lá de amigos, sei lá, de relacionamento, aqui ou ali, e você ouve algo, o que você faz? Você é capaz de dar um testemunho, você é capaz de pregar a verdade, você é capaz de colocar a visão do Senhor, você é capaz de pelo menos buscar uma hora, um momento, um tempo do Senhor para fazer isso? Tem sensibilidade espiritual? Ou você se omite, se acua, se ausenta? Né? Irmão, nesse aspecto o papel da igreja é totalmente ofensivo. Paulo fala em Coríntios que a igreja tem armas defensivas, lembra? 2 Coríntios capítulo 6. Pelas armas da justiça, quer defensivas, quer ofensivas. Né? Nós como servos de Deus temos armas defensivas e temos armas ofensivas. Claro que tudo a seu tempo e a sua hora, mas são armas que precisam ser manejadas. Né? Então, primeiro, busque diante do Senhor esse enquadramento nesse texto. Quem é você diante desse chamamento de Deus? Você é um membro desse corpo. Né? Você foi chamado pelo Senhor. Você não foi chamado pelo que está do lado de você, pelo pregador, pelo fulano, do ciclano, pelo livro que você leu, que te levou. Você foi chamado por Cristo, o Senhor. Então Pedro diz assim no texto que eu citei, 1 Pedro 3,15, santificai a Cristo como Senhor nos vossos corações. Ele é o único Senhor. Nós não temos outros senhores, só um Senhor. Então Pedro diz assim, separai, colocai à parte só Cristo como Senhor nos vossos corações, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Aí ele diz assim, fazendo todavia com mansidão e temor. Está dizendo, você não vai ser um arrogante tolo, mas você vai fazer isso com ousadia, mas ao mesmo tempo com mansidão e com temor. Que maravilha o equilíbrio cristão, não é? Não é uma pessoa inconveniente, mas é uma pessoa responsável. Não é? Responsável e não acuada. Irmão, você precisa ser cheio desse santo orgulho como filho de Deus.
você faz parte dessa coluna. Individualmente falando, você é uma coluna. Individualmente falando, você é um baluarte. O Senhor te separou para isso. Então que o Senhor nos ajude, pela sua graça, a sondarmos esse eixo central, para que o nosso coração possa ser então ajudado. Irmão, nós só iremos passar pinceladas nessas 4 reuniões. Por enquanto não dá para fazer mais do que isso. Mas você vai poder levar 8 aspectos para casa, depois dessas 4 reuniões, para que você esteja checando, estudando, suando, batalhando. Sabe qual que é o segredo para você ser uma coluna e baluarte da verdade? Olhando o aspecto doutrinário, olhando o aspecto da palavra de Deus. O segredo é estude, 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 estude. Ninguém conhece por acaso. Gaste tempo com a palavra de Deus, medite nela. Ore, estude, ore, estude. Né? Esse é um lado. O outro lado é o desenvolvimento dessa vida interior com o Senhor. Né? A vida de comunhão, a vida de permanecer nele, de habitar nele, de morar nele, esse cultivo dessa vida interior, para que nós sejamos equilibrados, né? Nesses 2 braços. Mas não pense que isso vai vir na sua vida caindo do céu de uma hora para outra. Você nunca será um verdadeiro sustento, um verdadeiro baluarte, se você não aprender a suar em cima da palavra de Deus. Lendo e orando, lendo e orando. Paulo aconselhou Timóteo a fazer isso. Paulo mesmo fazia isso. Esse velho homem de Deus já preso na 2ª epístola, capítulo 4, quando ele escreve a última carta dele, de toda a sua carreira, é 2 Timóteo, a última epístola desse homem de Deus, tão amado, Paulo. Quando ele escreve essa epístola, ele diz para Timóteo vir ter com ele depressa, porque o inverno estava chegando. Ele estava preso naquela masmorra fria de Roma, aguardando o juízo. Ele seria decapitado durante o império de Nero. Os irmãos sabem muito bem disso. E como as coisas se inverteram a partir daí, né? Nero era o grande homem na época, e Paulo, como ele diz, era um lixo do mundo e escória de todos. Né? Esse homem, porta-voz da verdade. Mas hoje, 2000 anos depois, nós colocamos nos nossos filhos o nome de Paulo. E nos nossos cachorros o nome de Nero. Então, quando Paulo foi martirizado durante esse império romano, e Paulo escreveu 2 Timóteo, no capítulo 4, ele disse assim para Timóteo: vem ter comigo depressa. Não é assim? Porque o inverno se aproxima. E Paulo lembra de 2 coisas. Ele diz assim: traga-me os pergaminhos e a minha capa, que eu deixei em Troade. Né? A capa e os pergaminhos. Irmão, essa era a possessão final desse homem de Deus. Uma capa e uns livros. Como esses escritos, né? Esses últimos escritos de Paulo nos envergonham. O que esse homem de Deus possuía no final da sua vida? Um monte de livros e uma capa. Ele estava sentindo falta lá na prisão, antes dele partir para o Senhor. Então, irmãos, que desafio nós temos. Hoje nós temos tido uma profissão de fé superficial. Vidas medíocres, tantas vezes. Irresponsáveis à graça do Senhor. Não é assim? E é porque o Senhor tem em nós, pela sua bondade, seu testemunho. Ele colocou em nós o seu nome. Por amor do seu nome, Ele tem lidado com nossas vidas, com longanimidade. Por amor do seu nome. Porque Ele vai produzir o seu testemunho na vida da igreja. Ele já tem feito isso. Né? Mas nós precisamos ser desafiados. Porque a nossa vida tem estado de modo geral, como igreja, em geral. Né? Não estou me referindo aos irmãos especificamente, mas como igreja em geral, na face da terra. O nosso testemunho é medíocre diante do que a igreja testemunhou nos séculos passados. Então, nós só podemos nos dobrar diante do Senhor, pedir que na sua misericórdia, que largamente Ele já tem derramado sobre nós, o problema não está com a misericórdia dele, mas pedir ao Senhor que na sua misericórdia, Ele desperte corações que respondem. Essa deve ser a nossa oração. Não é Senhor, tenha misericórdia, como se Ele não tivesse misericórdia. Mas é Senhor, na sua misericórdia, desperta os nossos corações. Ganha os nossos corações. Levanta os nossos corações para Ti.
Tira-nos da apatia, da mesmice, da mediocridade, da superficialidade, né? Irmãos, o Senhor tem, de alguma forma, movido as águas na vida da igreja com relação a esse assunto. O Senhor tem me dado a oportunidade de estar com muitos irmãos em muitos lugares, e eu tenho visto isso. O Senhor tem despertado no seu povo um desespero por Ele. Desespero. Desespero por Ele. Os irmãos não imaginam até que ponto esse desespero chega. O desespero de uma terra seca. Pessoas que foram feitas filhas de Deus, mas têm recebido tão pouco alimento. Tão pouco alimento público. Tão pouca pregação da palavra genuína. Tão pouca visão do Senhor. Que elas estão clamando em desespero pelo Senhor. E elas não querem ouvir fulano daqui, ciclano de lá e beltrano dali, não. É desespero por Cristo mesmo. Desespero pelo genuíno. Desespero pelo sagrado. Desespero pelo Senhor. Graças a Deus. Nós queremos que esse é um preparo para que o Senhor possa realmente, nesses dias que antecedem a sua vinda, levantar um povo sólido, um povo que tem conteúdo, um povo que ama o Senhor, um povo que é sustento e que é baluarte, é coluna e é baluarte. Esse é o nosso desafio nos dias em que vivemos, não é? Irmãos, naturalmente falando, ensino, pregação, doutrinamento, nós temos tido muito. Eu creio que nós precisamos pedir ao Senhor que a sua misericórdia, na sua misericórdia, nós tenhamos uma resposta. Pela sua misericórdia, nós tenhamos uma resposta adequada, né? Então deixe que esse contexto localize você como filho de Deus. Você não é alguém a mais, você não é um membro a mais, você não é simplesmente um recém-convertido, nada disso. Né? Ou você não é simplesmente um velho convertido. Né? Quem sabe você pensa assim. Vamos deixar aí para os mais novos, nós já somos veteranos de guerra. Né? Não há isso na casa de Deus. Nós somos membros de um corpo, igreja do Deus vivo, coluna e baluarte, na verdade. Esse é um dos textos mais fortes, não tenha dúvida, no sentido de ênfase, né, de todo o Novo Testamento. A igreja é a casa de Deus. É a igreja do Deus vivo, coluna para sustento e baluarte para proclamação da verdade. Agora veja o que Paulo faz mais aqui. Eu queria mostrar então inicialmente para os irmãos. Primeiro no versículo 15 ele diz da verdade. Depois no versículo 16 ele diz da piedade. Grande é o mistério da piedade. E depois no capítulo 4, verso 1, que eu também li, ele diz: o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Você está tendo três coisas aqui que na verdade são uma só. Da verdade, da piedade e da fé. Por isso que eu disse aos irmãos que nós iremos procurar passar nessas reuniões esse eixo central. 8 aspectos, que são o fundamento da nossa confissão, o fundamento da nossa fé, ou o fundamento da verdade, ou, na outra palavra que aparece aí, o fundamento da piedade. Todas essas verdades, vamos pôr no plural agora, elas têm relação com o próprio Cristo. Agora, nós não podemos deixar a coisa assim tão global, né? Nós precisamos dissecar isso. Quais são as verdades essenciais da nossa confissão? Aquilo que nós não abrimos mão em hipótese alguma. Aquilo, irmão, baseado no qual, se outras pessoas não têm a mesma confissão, preste atenção nisso aqui, elas não podem ser chamadas irmãos. Não seja universalista, em nome do amor, porque isso é ecumenismo. Isso é ecumenismo. Ecumenismo é você colocar todos os gatos no mesmo balaio. A briga é feia, né? A Bíblia não nos ensina a fazer isso. Nós devemos viver a unidade em torno da verdade. O que o catolicismo romano faz é colocar a unidade acima da verdade. Então vamos ser um. Jesus não orou para ser um, todos sejam um. Como o Pai é um no Filho, o Filho é um no Pai, todos sejam um. E nesse um vale tudo. Então você vê aí as celebrações ecumênicas, né? Você tem hoje formaturas de escola, de 8ª série, de 2º grau, seja lá o que for, até de universidade. Você tem lá
sacerdote católico, você tem o budista, o representante lá do budismo, você tem o representante do judaísmo, né? O rabino, não é isso? Você tem o pastor protestante, todas as religiões na celebração ecumênica. Isso não é unidade. Isso é uma perversão. A igreja é coluna e baluarte da verdade, né? Irmão, nós por natureza somos a própria mentira em pessoa. Então quando eu falo isso, não é para que você se orgulhe de você, porque nós por natureza somos trevas, né? É por causa de Cristo. Em Cristo, vós agora, Paulo disse lá aos Efésios, fomos feitos luz no Senhor. Andai como filhos da luz, né? Então nós enchemos o nosso peito de orgulho santo e por outro lado dobramos o nosso joelho, porque nós reconhecemos que é em Cristo, não é em mim. Não é porque eu sou mais espertinho, demorou muito para eu compreender que essa era a verdade, mas eu cheguei lá, né? Tive um ensino de berço muito adequado, nada disso. É graça, só graça. Ele nos pôs em Cristo, nós que éramos trevas, não é? Então nós temos o joelho dobrado e ao mesmo tempo a cabeça erguida. Nós fomos feitos luz do Senhor e somos coluna e baluarte da verdade. Uma verdade inegociável. Uma verdade completa. Não sobrou para ninguém. Não sobrou para o budismo, não sobrou para a filosofia, não sobrou para os islâmicos, não sobrou para ninguém. A igreja é a coluna e o baluarte da verdade. E nesse corpo estão incluídos você e eu. Então isso enche o nosso peito de prazer, de satisfação, de um santo orgulho. Não é? Não é assim com você? Comigo é assim. Que privilégio, irmão. Que graça. Podemos abrir nossa boca como porta-voz, né? Então, todos nós participamos desse privilégio. Queria que você visse então essas três palavrinhas aí. Verdade, final do verso 15, piedade, começo do verso 16, e fé, capítulo 4, versículo 1. Apostatarão da fé. Fé na Bíblia é usada em dois sentidos. Ela tanto pode ser usada como ato de crer, né? Crer no Senhor Jesus. Isso é o ato do crer, fé. Como a fé também é usada na Bíblia no sentido de um depósito, né? E o sentido que Paulo usa aqui, em 1 Timóteo, é esse segundo. É do depósito, não é do ato de crer. Quando Paulo diz assim, alguns apostatarão, apostatar significa literalmente abandonar, se afastar. Alguns apostatarão da fé. Eles professavam essa fé. Sabe lá Deus, e só Ele sabe, em que nível professavam. Alguns têm problema com esse texto, dizendo assim, mas então alguém que se converteu verdadeiramente pode apostatar da fé? Eu creio que sim. Por muitos motivos. Por não andarem em temor do Senhor, por não andarem em dependência do Senhor, por incharem no seu autoconhecimento, no seu conhecimento por si mesmo, não é? Sem reter a cabeça que é Cristo e se desencaminharem, mesmo sendo filhos de Deus. Mas isso não vem ao caso aqui. O que importa é que apostatar é abandonar. Tenha tido uma verdadeira realidade ou não tenha tido. Tenha tido apenas uma profissão externa de fé, não é? Mas o que importa é que o Espírito afirma, muitos apostatarão. E aí ele mostra o motivo, seguirem espíritos enganadores. Olha a palavra, enganadores. Não é óbvio que essa expressão está confrontando com a verdade dos versículos anteriores? Verdade em cima, engano embaixo, não é? A igreja é coluna e baluarte da verdade. E depois o capítulo 4, que no original não tem nada de capítulo nem de versículo, você sabe muito bem, isso aqui é um texto só. Então Paulo, quando termina o versículo 16, ele entra no outro como sequência. Ele só faz um parágrafo aí. Ele diz assim, ora. Por que ele falou ora? Porque ele está ligando ao que falou antes. Ora é conclusão. Tá certo? É uma partícula de conclusão. Ora. O que ele vai concluir? Ele vai dizer assim, olha, eu estou falando isso aqui, a igreja é isso, porque o Espírito afirma, muitos apostatarão da fé. E agora ele está mostrando que a fé é um depósito que a igreja possui. Ninguém conhece esse assunto de fé, a não ser a igreja. Ninguém conhece esse assunto da piedade, a não ser a igreja. Ninguém conhece esse assunto da verdade, a não ser a igreja. Não tem verdade em nenhuma religião ou filosofia. Só tem verdade na igreja. Porque a igreja é como aquele candelabro, lembra? Aquela visão de Ezequiel? Aquele candelabro era mantido por aqueles tubos, né? Que alimentavam o candelabro de óleo.
O Espírito Santo, ele depositou na igreja. Paulo chama, nesses escritos a Timóteo, de bom depósito. Guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em nós. Então o Espírito Santo depositou algo na igreja. Esse é um depósito sublime. Esse é um depósito divino. Esse é um depósito sagrado, santo. É o que a Bíblia chama de a verdade, ou a piedade. Então, irmão, eu sei que estou gastando muito tempo nisso, mas eu tenho que gastar. Porque se você não vir isso, você não viu nada. Né? Você precisa ver isso, para que você tenha joelho dobrado e cabeça erguida, ao mesmo tempo. Joelhos dobrados de adoração e agradecimento. Porque é por causa do Senhor. É só por Ele, é só nele. E cabeça erguida, porque você foi objeto dessa revelação. Você faz parte dessa casa do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Pense sobre isso. Agora, vamos tomar o restinho do tempo que a gente tem. Que coisa é o tempo, né? Ainda bem que na Nova Jerusalém não tem tempo. A gente fala, não consegue sair do começo, né? Mas vamos lá, tomar o restinho do tempo e comentar aqui um pouquinho mais. Observa que no capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, nesse verso 1, o Espírito Santo diz assim: o Espírito afirma expressamente, nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. A razão da apostasia é essa. Obedecer a espíritos enganadores. Então há um depósito da verdade que precisa ser conhecido. Não é ecumênico, como nós falamos, não é? É a verdade. Qual é esse depósito? Paulo era claro sobre ele. A maioria dos textos que nós vamos examinar durante esses dias são as epístolas de Paulo. João era claro, Pedro era claro, Barnabé era claro, Timóteo era claro, e muitos mais. Homens de Deus por toda a história da igreja. Não é? Centenas de homens e até mesmo mulheres de Deus eram claras a respeito desse depósito da verdade. Né? E o Senhor então sempre levantou esses apologetas para proclamarem, além de sustentarem esse depósito. Então a primeira coisa importante nós vemos nesse texto. Agora, essa palavra, como eu estava falando, apostasia, significa simplesmente esse abandono. Nada mais do que abandono, no sentido literal dessa palavra. Observem Judas, deixa eu mostrar um texto para os irmãos. Judas, vamos ler só mais esse versículo e parar por hoje. Domingo nós prosseguimos. A epístola de Judas, o versículo 3. Vamos ver o 3 e o 4. Coloca bastante atenção nesses versículos, a gente vai terminar por aqui. Eu queria que você fosse para casa com isso martelando no teu ouvido. Peça ao Senhor que faça isso com você. Martelando no seu ouvido. Tudo que nós estivemos falando aqui por quase 1 hora. Quem é você? Quem é você? O que em Cristo você foi tornado? Coluna, baluarte, casa do Deus vivo. Porta-voz desse grande mistério. Se você for examinar essa palavra mistério, quem sabe a gente poderá fazer isso numa outra oportunidade, você vai ver a beleza dessa palavrinha. Paulo usa lá em Romanos e fala assim, o mistério, aos Coríntios, o mistério que estiver guardado dos séculos e das gerações. Agora foi dado a conhecer. Aos Efésios, no capítulo 3, ele fala a mesma coisa. Agora vocês, quando leem, podem compreender o meu discernimento no mistério de Cristo. Romanos 16, ele termina da mesma forma a epístola aos Romanos, dizendo que esse mistério foi guardado em silêncio nos tempos eternos. A palavra de Deus, poderosa, maravilhosa como é, ela é tão eficaz. Ela é eficaz porque ela é uma palavra que proveio do silêncio eterno de Deus. Nesse silêncio eterno de Deus havia uma palavra, um verbo, Cristo. Não é? E um dia, então, essa palavra foi encarnada, revelada. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, agora os apóstolos, quando pregam o evangelho, ele fala assim, olha, o verbo de Deus se fez carne. Aquele mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Você vê a beleza disso, irmão? Uma palavra que veio lá do silêncio eterno. Deus um dia falou. Deus tinha falado já de muitas maneiras, parciais, fragmentárias, temporárias, transitórias.
aos pais pelos profetas, aqui, ali, um pouquinho ali, mas nesses últimos dias nos falou no Filho. Nos falou completamente, nos falou de forma final, ele rasgou, não é? Literalmente. O verbo foi rasgado na cruz do Calvário, né? E o Senhor então rasgou totalmente esse verbo a nós. E nós temos pouco a pouco conhecido esse verbo de Deus, né? Por isso que Paulo centraliza o mistério nesse verbo. Evidentemente, grande é o mistério, aquele que foi manifestado na carne. Tá vendo qual é o mistério? O verbo se fez carne. Ele foi justificado em espírito, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Esse é o mistério, é o cerne do mistério, né? E nós então somos porta-vozes desse mistério. Irmão, não há nada que possa mudar vidas, a não ser a pregação do mistério. Tolice se ocupar com outras coisas. Você pode melhorar a psique de uma pessoa. Faz uma lanternagemzinha aqui, uma reformazinha lá, ensina umas boas maneiras, dá um pouquinho mais de educação, não é? Você pode reformar a lanternagem, mas nada pode mudar o homem, a não ser a pregação do Evangelho. É por isso que pregar o Evangelho é a coisa mais sublime que um homem ou uma mulher podem fazer sobre a face da terra. Porque é a única coisa que pode produzir filhos para Deus. Regenerados. O resto faz só retoque de lataria. Mas ainda vai para o inferno do mesmo jeito. Com lataria nova. Né? Só o Evangelho produz filhos e filhas de Deus. Quando ele é proclamado. Irmão, sabe por que às vezes nós somos tão defeituosos na proclamação do Evangelho? Porque às vezes o Evangelho para nós é como um ratinho e não como um leão. Um leão não precisa ser defendido, precisa ser solto. Basta você abrir a porta da jaula e o leão toma conta de si mesmo. A palavra de Deus precisa ser proclamada. Né? E ela cuida de si mesma. Ela tem poder para convencer, poder para repreender, poder para regenerar, poder para edificar, poder para transformar, poder para libertar, poder para salvar. Basta que ela seja solta, não é? E nós, como igreja de Deus, nós somos esse baluarte, né? Essa coluna. Que bênção. Encha o seu peito desse santo orgulho. Porque é isso que você é. Foi isso que o Senhor te tornou. Pela graça de Deus em Cristo. Amém? Vamos ler esse versículo para a gente terminar então. Judas, versículo 3 e versículo 4. Amados, a intenção ao escrever uma epístola era fazer um tratado sobre a fé. Era, quem sabe, fazer o que eu vou procurar fazer aqui durante essas reuniões, colocando ali o eixo central da nossa confissão de fé. Não é? Ele chamou isso de escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Salvação é uma palavra muito grande na Bíblia. Salvação fala de regeneração, de justificação, de santificação, de glorificação. Salvação é tudo isso. Então Judas queria escrever sobre a nossa comum salvação. É muito assunto. Paulo escreveu sobre isso em Romanos, gastou 16 capítulos. Falou tudo sobre a nossa salvação. Não é isso? Então Judas fala, eu queria escrever sobre a nossa comum salvação, um tratado sobre a salvação. Mais ou menos como Romanos. Mas olha que interessante. Ele fala assim que ele se sentiu constrangido. É como se o Espírito Santo estivesse pegando Judas e falasse assim, Judas, não é isso que eu quero que você faça, não. Você vai escrever uma epistolazinha de 25 versículos. Só. Essas são as únicas palavras na Bíblia. 25 versículos. Mas 25 versículos arrasadores. Não é? É como uma pílula para se dormir uma semana. Não é? Então Judas escreve 25 versículos arrasadores. Ele diz assim, quando eu queria escrever acerca dessa comum salvação, foi que me senti obrigado, constrangido, né? Aquela direção espiritual, aquele mover do Espírito de Santo no coração de Judas, falando, Judas, é aqui, é isso que você vai escrever, soprando a palavra, não é? Porque isso aqui é a palavra inspirada de Deus, não é a palavra de Judas, não é? Então o Espírito Santo moveu, como Pedro fala, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo, não é? Então o Espírito Santo pega Judas e fala, Judas, é isso aqui que você vai escrever. Aí olha o que ele escreve. Então, eu me senti obrigado, claro, pelo Espírito Santo, a corresponder-me convosco exortando. Então ele não escreve um tratado, ele escreve uma exortação. Então veja o peso, irmão. Se você acha que a epístola aos Romanos de 16 capítulos é pesada, não dê peso diferente para Judas. Porque Judas, quem sabe, ia escrever um tratado de 16 capítulos. Mas o Espírito Santo pegou e falou, Judas, você vai falar 25 versículos, que tem o mesmo peso, né? A mesma potência, o mesmo valor. E olha então qual é a exortação de Judas que tem esse peso. Você vai ver que 6 vezes,
ele usa nessa epístola a palavrinha guardar. É a palavra-chave da epístola de Judas, guardar. Depois você lê a epístola em casa, se você quiser. Ela é maravilhosa, Judas. 6 vezes aparece a palavra guardar. E a ideia é guardar o Evangelho, guardar-nos no amor de Deus. Deus vai nos guardar de tropeço, guardar-nos na fé, né? Então, no versículo 3, ele diz assim, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando a quê? Batalhardes. Olha o baluarte aí. Baluarte. Batalhardes diligentemente. Pelo quê, irmãos? Pela fé. Na palavra de Paulo, piedade, verdade, tudo a mesma coisa. Depósito, bom depósito, como ele falou para Timóteo. As palavras são intercambiáveis. Judas está falando de algo que foi depositado para a igreja que é santo, sublime. Estava no próprio coração de Deus, era um mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, mas agora é um mistério rasgado, é um mistério revelado. Cristo, né? E facetas específicas, então, dentro desse mistério. Então ele diz assim, a fé, essa é a fé, esse depósito, que uma vez por todas, aqui uma palavrinha tão linda, foi entregue aos santos. Que maravilha, irmão. Eu e você estamos incluídos nisso. A igreja não é um ramo de filosofia. A igreja é a verdade. Porque ela tem Cristo. Ela proclama a verdade. Ela é a expressão da verdade. Não é? Foi entregue aos santos. E no versículo 4, então, para a gente encerrar. Pois certos indivíduos, assim como hoje, mesma coisa, se introduziram com dissimulação. Disfarce daqui. Mas isso aqui também é bom. Mas olha que ideia interessante. Mas olha aqui que fulano está falando. Mas olha aqui o rabino. Olha aqui o budista. Olha aqui o Dalai Lama. Olha aqui não sei mais quem. Né? Certos indivíduos se introduziram com dissimulação. No tempo deles, trazendo elementos gnósticos, elementos do judaísmo, né? Os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para essa condenação. Homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Que texto de peso, irmãos, esse de Judas. Judas está falando sobre esse depósito, essa fé, que tem que ser conhecida, é claro, conhecido, sustentado e proclamado pela igreja. Então esse é o nosso desafio como igreja. Nós queremos que os irmãos, então, nós todos estejamos diante do Senhor para esses dias em que passaremos juntos. Para que o Senhor possa literalmente rasgar diante dos nossos olhos, dos olhos do nosso espírito e do nosso coração, esse mistério que é Cristo. Porque ele já foi rasgado na sua palavra, tão claramente. Então vamos ver quais são os ossos, né, dessa coluna vertebral. Qual é o eixo central da nossa confissão? Quais são essas verdades essenciais que são inegociáveis? Verdades que ninguém que não as confesse pode ser chamado de irmão ou de filho de Deus. Porque elas são a essência, o fundamento. Então que o Senhor nos ajude assim, a termos nossas próprias vidas checadas, estruturadas, estabelecidas e ousadas. Responsáveis diante de tão grande testemunho que foi confiado a nós. Irmão, você faz parte disso. Não se omita. Você faz parte disso. Santo privilégio. Considere isso diante do Senhor. Amém. Vamos orar. Ó Pai, ajuda-nos, Senhor, a darmos a Ti uma resposta muito mais plena dos nossos corações a tudo aquilo que o Senhor já tem tocado em nós. Essas notas que o Senhor tem tangido no nosso espírito, no nosso coração, na nossa consciência. Ó Senhor, o Senhor já nos tem dado plenamente da Tua graça e da Tua misericórdia. E nós pedimos a Ti que despertes em nós essa resposta mais completa, Senhor. Para que não tornemos leviana ou vã a graça de Deus. Possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Não nos deixe encastelados no nosso egocentrismo, Senhor.
Não nos deixe escondidos atrás de disfarces e justificativas. Mas pela tua misericórdia, Senhor, despe-nos diante de teus próprios olhos, para que nós vejamos o quanto carecemos de ser revestidos de ti. Muito obrigado porque o Senhor nos deu o privilégio de sermos a casa do Senhor, a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade. Desafia nosso coração, Senhor, nós te pedimos. Desafia-nos. Enche-nos com esse orgulho santo, do santo privilégio de termos sido feitos filhos de Deus. Povo teu, nós te pedimos. Em nome de Jesus.